teve muita dificuldade aí em nos comunicarmos com as famílias, né? Depois, a dificuldade de acesso às tecnologias em geral, incluindo as educacionais, e aí a gente está falando, né, não só das famílias, mas também nossa, né, de muitos professores, né, da gente ter que lidar com tecnologias que a gente não estava acostumado. É importante, né, que as pessoas saibam que a carga horária de trabalho dos professores é de 4 horas e 30 diárias, né, todo dia eles têm 4 horas e 30, sendo que, ao longo da semana, o professor tem uma carga horária de 22 horas e 30, sendo que dessas 22 horas e 30, 15 horas é que é o trabalho com os alunos. A gente tem 5 horas de projeto. Então, é importante saber que, mesmo durante a pandemia, os professores estavam trabalhando, né, em ações para os estudantes nessas 15 horas semanais. Os professores que trabalham em 2 turnos, eles têm uma atividade, né, para o turno da manhã e outra atividade para o turno da tarde. Porque, às vezes, confunde, achando que, poxa, o que os professores estão fazendo? Eles têm tanto tempo, e, na verdade, a gente tem eles, né, os professores estão com uma carga horária que não é uma carga horária do dia inteiro. Então, é importante saber isso. É importante também saber que a gente lidou aí, nesse contexto da pandemia, trouxe uma série de questões emocionais, né? A gente vive uma montanha-russa de emoções, né? Porque em determinados momentos a gente está bem, a gente está... Eu vou pedir para a Daiane fechar o som, por favor, Daiane, porque está dando uma interferenciazinha. O Gilberto também continua. Tem algumas pessoas que estão com o som aberto, vou pedir que desligue. A Daiane, a Thaís, o Gilberto já fechou? Saiu. Eu vou ter que eu mesma desligar e eu não queria desligar. Como eu faço para desligar? No meio, você está no celular ou no Estou no meu telefone. Na parte de baixo, assim, tem 3 bolinhas, a do meio. Peraí, é porque minha tela está... Na parte de baixo... Tem um símbolozinho de um microfone, sabe? Sim. E aí você só clicar nele que ele fecha. Cristina, verifica se fechou o meu aí, por favor. Eu não estou achando, o meu telefone não tem esse trem, gente. Peraí. Thaís, tem uma coisa que precisa fixar. Não, fixar não? Não, é se você clicar... Se você clicar em cima da tela, ele vai aparecer as bolinhas, essas 3 bolinhas embaixo. Aí vai ter um microfone desenhado, um microfonezinho. É só clicar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Helena, vem aqui. Fechou, Gilberto, desligou. Tá. Sim. Cala a boca. Cristina, como é que eu faço para mandar a minha pergunta? Eu não estou sabendo no chat, não. Se você não conseguir, Mara, aí no final eu te dou a palavra, tá bem? Tá bom, obrigada. Juan, anota o nome da Imara, por favor. Tá, peraí. Eu achei as 3 bolinhas, mas eu não tô com... Não tá aparecendo no microfone, tá aparecendo a mãozinha para parar. Tem uma coisa tipo fixar. Deixa eu ver. Ô, Cris, mostra para ela na sua tela aí onde que tá a bolinha. Clique em ocultar essa apresentação e mostra a bolinha para a Thaís ver. Olha na tela aí, Thaís, a Cris vai mostrar para você. Mas eu tô no computador, Juan, minha tela... Eu sei, mas é peraí, gente, eu acho que... Peraí. Não, ô, Thaís, eu vou desligar o seu som aqui, tá? Por aqui. Ok, obrigada. Também não tá dando para desligar o seu som, não. Peraí que eu vou... Tá, as 3 bolinhas que aparecem para mim, não sei se é porque o meu telefone não... Não, pronto, já consegui. Vamos lá. Vamos voltar para o... Tá aparecendo... Boa noite, Márcia. Tá aparecendo aí, Juan? Tá aparecendo. Então, e aí, gente, falar um pouco desse desafio que foi, nesse contexto da pandemia, as questões relacionadas ao emocional, né? Porque em determinado momento a pessoa está indo bem, mas aí acontece uma série de coisas, porque às vezes uma pessoa da família fica doente, a própria pessoa fica doente, então a gente está vivendo aí um turbilhão de emoções, e isso acaba trazendo um grande desafio para a gente. Um outro desafio foi a utilização de recursos próprios. É importante que as famílias saibam que tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente tem feito, né? Depois eu vou apresentar aí quais foram as conquistas da equipe pedagógica,
foi com a utilização dos nossos recursos próprios. Então, as professoras mediadoras do turno da tarde que estão aí em contato com vocês, elas estão utilizando o celular particular delas, com chip que elas adquiriram para esse trabalho. Então, assim, o que a gente conseguiu foi muito em função dessa disponibilidade que as pessoas, os professores, os servidores, nós, todo mundo está tendo em utilizar os seus próprios recursos, porque não houve aí, por parte da SMED, essa disponibilidade desses recursos até então, né? Pode ser que agora a SMED está colocando aí que ela vai disponibilizar para algumas escolas o tablet, existe a perspectiva de um aumento da internet, mas até esse momento não. E também um desafio foi o número elevado de professores que a gente tem que são do grupo de risco. Então, isso aí também traz para a gente um grande desafio. Bom, ao longo dessa pandemia aí, que já, né, a gente já está quase chegando a um ano, né, mas pensando que de junho para cá, foi quando os professores passaram ao teletrabalho, a gente conseguiu muita coisa, né? Então, se a gente for pensar que junho, julho, agosto, setembro, meio de junho, né? Que foi dia 16 de junho que eles passaram para o teletrabalho. Então, a gente fez muitas coisas. A primeira coisa foi esse contato com as famílias, que a gente buscou fazer um mapeamento socioeducacional, foi aquele primeiro formulário que vocês preencheram, nos dando respostas. A gente conseguiu criar o Instagram, uma página no Instagram, fizemos um canal no YouTube, que é o Imaco na Rede, criamos o site da escola, que é o Imaco, elaboramos aí os roteiros de estudos, no turno da tarde foram 10 roteiros, né? O 10º roteiro foi o roteiro final, criamos os grupos de trabalho, que são grupos de trabalho com os professores, com a coordenação, com os educadores da escola integrada. Então, a gente teve aí vários grupos de trabalho, né, em que a gente estava estudando para poder pensar em vários aspectos que estavam ligados lá à portaria 110, que foi essa que fez os professores passarem para o teletrabalho. Então, o primeiro GT era de inovação e criatividade, segundo, síntese curricular, terceiro, condições sanitárias, quarto, acolhimento emocional, quinto, mapeamento socioeducativo e logística pedagógica, sexto, redes sociais e ambientes virtuais, sétimo, inclusão, oitavo, identidade, e nono, EJA. Foram momentos, né, que a gente dividiu aí de trabalho durante as semanas, e aí a gente tinha momentos para encontro para que a gente pudesse, esses grupos pudessem... Oi? E a outra... Eric, por favor, desliga o seu áudio, amor. E Ilma também está com o áudio ligado, precisa desligar, Ilma. Obrigada. Então, foram momentos em que a gente estava estudando e pensando em todas essas questões, esses assuntos que, né, vinham ali nos criando várias possibilidades que a gente tinha de trabalhar, mas sabendo que a gente também tinha muitas dificuldades, né? Então, essa ideia da inovação e criatividade muito com foco, né, nessa proposta do ensino híbrido, que precisa explicar para todo mundo o que a gente entende como ensino híbrido. O ensino híbrido é uma forma de você trabalhar, né, o processo de ensino-aprendizagem que envolva o presencial, mas que envolva tecnologias, não é só essa questão de estar no remoto, não é só isso. Então, a gente vem pensando em muitas coisas que a gente vai ter que trabalhar aí para frente, né, a curto, médio e longo prazo. E também o pessoal da manhã criou os podcasts, né, que são o Imaco em 10. Eu vou ter que realmente ver aqui, que tem outra pessoa que, cada vez que entra alguém que não desliga, o áudio fica trabalhando. Vamos lá. Bom, então vou fazer aqui uma linha do tempo para vocês. O áudio está trabalhando. Tem ainda aqui, gente, tem alguém que está com o áudio ligado aqui, ele volta. Mara, você poderia, por favor, desligar seu áudio? Pronto.
Bom, então, a gente vai fazer aqui uma breve linha do tempo para vocês entenderem o que a gente fez, né, de 2020 para cá. Bom, esse grupo da tarde, ele, embora ainda em maio as professoras não estivessem em teletrabalho, elas estavam num regime de sobreaviso, eu fiz um convite para que elas pudessem nos encontrar virtualmente, e em maio a gente começou os nossos encontros. E aí, dali, elas já estavam muito angustiadas, querendo fazer coisas e tal. Então, a gente já, antes delas retornarem para o teletrabalho, a gente já vinha se encontrando e já vinha pensando em possibilidades para a gente trabalhar. Em junho, sai a portaria 110, né, e a gente, então, encaminha para as famílias, para aquelas famílias que a gente estava conseguindo contato, a gente envia o mapa, o formulário Estratégias de Ações de Aprendizagem em Tempos de Pandemia, para a gente poder saber um pouquinho de como que as famílias estavam, quem que poderia receber o material de forma remota, se precisaria impresso, enfim, a gente foi buscando ali como é que as famílias estavam, né, naquele momento. Depois, em julho, foi o primeiro momento que a gente enviou o roteiro de estudos, né, pelas professoras mediadoras, né, as 6 professoras mediadoras. E a gente, logo depois, teve, então, os professores receberam ali, né, as férias coletivas dele, foram chamados para tirar as férias, porque estava se imaginando a possibilidade do nosso retorno. Então, os professores já tirariam as férias para que a gente pudesse retornar. Felizmente, né, a coisa piorou, a pandemia foi tomando uma proporção muito grande, então a gente foi mantendo ali, ao longo de agosto, setembro, outubro e novembro, 2 roteiros a cada mês. Então, isso daí, a cada 15 dias, a gente fazia uma quantidade de atividades, as meninas faziam uma quantidade de atividades para que os alunos pudessem, né, ter aí material por 15 dias. Mas quando a gente passou, né, para a criação do site, com a criação do site, além da postagem pelo WhatsApp, também estavam sendo postados no site. Além disso, a gente foi buscando ali aquelas famílias que não estavam conseguindo, de alguma maneira, não estavam conseguindo acessar, a gente não estava com contato com elas via WhatsApp, e aí a gente foi, para essas famílias, a gente foi fazendo aquelas famílias que não tinham realmente nenhum tipo de condição de receber, de forma nenhuma, para acesso remoto, a gente estava, então, imprimindo. Só que naquele momento, né, quando estava no auge mesmo da pandemia, nós fomos... quando a gente estava em janeiro do ano passado, a gente recebeu uma orientação da SMED de que a gente encerraria os contratos com as máquinas de Xerox. Olá, boa noite. E aí, a gente ficou sem essas máquinas. Esses contratos todos, a gente teve que cancelar todos os contratos que a gente tinha, até por conta dos custos mesmo, né? Então, a Caixa Escolar teve que encerrar todos os contratos, então a gente ficou sem máquina de Xerox para que a gente pudesse disponibilizar Xerox, material impresso para muitas pessoas. E a gente, então, ficou com um número restrito para essas famílias que realmente não tinham condição de receber de outra maneira. Bom, em novembro, sai um documento, né, o e-book, que é um documento da PBH, que se chama Percursos Curriculares e Trilhas de Aprendizagens para a Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte em Tempos de Pandemia. Ele saiu no final de novembro, e a ideia do e-book é trazer aí algumas orientações, né, um norte, para que a gente pudesse, então, desenvolver os trabalhos. O que acontece é que, ao longo desses meses, cada escola foi produzindo, né, atividades e entrando em contato com as famílias de acordo com as suas especificidades. Teve escola que teve, né, as escolas que são de comunidades e que atendem ali uma única comunidade, eles conseguiram um contato, às vezes, mais rápido com as famílias, porque estão dentro da comunidade, pediram ajuda para o pessoal dos centros comunitários, pediram ajuda, colocaram faixas, carros de som. A gente, infelizmente, a gente não tinha essa situação, né? Porque
as pessoas não moram próximas à IMAP, a grande maioria. Então, essa era uma dificuldade para a gente. Então, cada um foi fazendo, cada escola foi desenvolvendo. Então, tive escola que desenvolveu de um jeito, teve escola que desenvolveu de outro. No nosso caso aqui, a gente trabalhando aí os roteiros, né, com vocês, e a gente ficava sempre, a angústia toda das professoras era saber se esses roteiros estavam sendo realizados, como que eles estavam sendo realizados, se os meninos tinham dificuldade, se estava muita coisa, se estava pouca coisa, se as famílias estavam tendo dificuldades para fazer, para ajudar, enfim, né, esse retorno de vocês estava sendo uma coisa que estava gerando muita ansiedade nas professoras, no normal, porque elas vinham acostumadas a todo dia ter o retorno dos alunos, e de repente, né, ficaram sem esse retorno, causou isso aí. Em dezembro, logo no início de dezembro, sai o ofício da SMED, que é esse ofício 1230, que ele traz aquela ideia do roteiro final. Para algumas escolas que não vinham fazendo o roteiro final, que não tinham trabalhado com roteiro, foi uma novidade. Elas tiveram que, de repente, se mobilizar para criar um roteiro que fizesse ali uma estimativa de uma carga horária de 72 horas. A gente já vinha trabalhando com vocês com roteiros, então a gente fez o roteiro, a gente só adequou esse roteiro para fazer o que a SMED estava pedindo nesse ofício, que era colocar atividades que fossem diagnósticas e que fossem de revisão. De que maneira, com que objetivo isso? Com o objetivo de que, quando esse roteiro retornasse para a gente, as professoras pudessem, então, fazer uma leitura de qual que foi o aprendizado desses alunos, o que eles conseguiram, que habilidades eles conseguiram alcançar e quais que não. Essa é a ideia desse roteiro final. Bom, aí eu entrei em contato com vocês, pedi para as professoras entrarem em contato, porque esse roteiro foi encaminhado, né, no final, elas logo depois entraram em recesso e férias, e junto, um pouquinho antes, a gente mandou um formulário, estratégias para aprendizagem em tempos de pandemia, que era justamente um formulário para saber um pouco das famílias como que estava sendo a elaboração desses roteiros. Mas a gente viu que não teve uma adesão muito grande, não foram muitas famílias que preencheram, e, além disso, a gente sentiu que as famílias ficaram um pouco constrangidas de falar, assim, das dificuldades, de qual roteiro que o aluno tinha feito, qual que ele não tinha feito, o que ele tinha mais gostado. A gente sentiu que ficou ali meio ruim para as pessoas responderem, né? E a gente precisava dessas informações. Bom, aí eu fiz um comunicado, uma carta, né, de final de ano, explicando para vocês que no finalzinho de janeiro a gente faria aí o recolhimento desse roteiro final. Ocorre que, junto com essa possibilidade, a gente estava recolhendo o material dos estudantes do 9º ano e da EJA, que estavam num regime especial de atividades escolares, porque para o 9º ano e para encerra para eles agora, né, no dia 26 de fevereiro, encerra para eles o ano letivo, e eles vão ser encaminhados para outras escolas. Então, a gente precisava dar prioridade para receber esse material deles inicialmente. Então, por isso que a gente não conseguiu ainda recolher o material do roteiro final de vocês, dos alunos, mas a gente vai marcar, e até o final dessa reunião vocês vão saber como. Bom, aí chegou em janeiro agora, né? A gente foi, então, vamos dizer assim, surpreendidos com a portaria 012, né, de 2021, portaria essa que traz aí uma série de termos e de questões que são confusas, né, junto com a portaria, a mídia, né, a televisão, os rádios, vincularam uma série de mensagens e informações que são complicadas para vocês, família, entenderem, porque vocês não estão vivendo o nosso contexto. Então, quando a mídia divulga que as aulas vão voltar, né, acaba gerando uma confusão muito grande
na cabeça das famílias, achando que, então, né, no dia 1º de fevereiro, voltaria todo mundo, né, e estaríamos aí tendo aula, né, quando, na realidade, não era exatamente assim. Então, a portaria traz, no artigo 1º, ela traz lá algumas informações que a gente vai trabalhar com elas, né? Então, é uma portaria que vem falando do calendário, né? Do calendário de 2020 e 2021, como que ele vai ser efetivado, né? Então, ela traz aí a possibilidade da realização das atividades pedagógicas não presenciais, atividades essas que, enquanto a gente não puder voltar, a gente vai fornecer por meios digitais ou impressos, né? E depois, quando a gente tiver na atividade presencial, pode ser que a gente, né, também ainda necessite usar desse recurso, de utilizar os meios digitais ou impressos, por N motivos, porque a gente não deve voltar todo mundo, porque tem as crianças que são do grupo de risco, porque tem famílias que não vão querer enviar seus filhos e a gente precisa respeitar isso. Então, a gente vai ter que fazer uma ação aí junta, né, de ao mesmo tempo ter atividade presencial e ter atividade não presencial. Então, isso gerou uma dúvida muito grande. Outro aspecto que trouxe uma dúvida muito grande foi essa palavra, contínuo de 2 anos escolares, né? Então, que nós, as escolas, precisavam se organizar esses processos de ensino, em um contínuo de 2 anos escolares. E aí ficou todo mundo sem entender como é que isso aí vai acontecer, 2 anos em um, como é que a gente vai fazer, como é que meu filho passou de ano, não passou, vieram várias perguntas, né? Dessa portaria geraram uma série de perguntas. E depois, uma outra palavra que veio aí é a questão dos agrupamentos, né? Que a portaria traz a ideia de que essa carga horária não presencial, referente, né, a 2020 e 2021, será feito através de um mapa da trilha de aprendizagem, da turma e do agrupamento. E aí fica aquela questão, mas que agrupamento é esse? Então, vou tentar ali agora explicar um pouquinho, falar para vocês das perguntas que a gente recebeu no formulário de ontem e também perguntas que a gente vem recebendo constantemente pelo telefone, por WhatsApp das professoras, no site. Então, assim, a gente vem tendo aí muitas... percebendo que as famílias estão com muitas dúvidas, né? Então, a primeira delas os estudantes passaram de ano? Esse ano será 3º e 4º ano juntos? Terão aulas online? Quando as aulas voltam? Previsão de volta às aulas? Teremos aulas da escola integrada e de reforço? O que vai acontecer com os estudantes que não retornarem quando for autorizada a volta? Como vamos entregar o roteiro final de 2020? Como será o planejamento escolar desse ano? Nos roteiros enviados no ano passado, qual se torna obrigatório para a efetivação da carga horária? Quais serão as táticas usadas na prevenção à Covid-19? O ano de 2020 está perdido? Essas foram algumas perguntas, dúvidas que a gente listou aí, mas tem muitas outras e tem outras muito parecidas com essas. Então, eu vou tentar esclarecer para vocês aqui algumas dessas perguntas. Bom, em relação aos estudantes que passaram de ano, e esse ano será 3º e 4º, 1º e 2º, né? Como que vai ser? Bom, essa passagem de ano não aconteceu. A gente não finalizou a carga horária de 2020. Isso não aconteceu. Então, nós trabalhamos ali ao longo de 2020 com várias habilidades e capacidades que foram, né, desenvolvidas ao longo dos roteiros, e que agora a gente precisa desse roteiro final, de uma avaliação diagnóstica que eu vou explicar para vocês, para que a gente possa saber o que disso aí, do material que a gente enviou, o que os alunos conseguiram aprender, né? Bom, então, essa é a primeira questão. Terão aulas online? Não, não existe na prefeitura essa proposta ainda de aulas online. Então, nesse momento, não temos essa informação de aulas online. Quando as aulas voltam? Existem muitas famílias que estão, porque a secretária Ângela Dalben e o prefeito Alexandre Calil comunicaram, né, numa reunião que teve na sexta-feira passada, que as aulas voltariam, dependendo dos índices, né, dependendo de uma série de
de questões da cidade, né, como que a cidade ia ficar, que existia a possibilidade das aulas voltarem em março para a educação infantil. Então, agora existe um movimento todo das médias, das escolas, das EMEIs, para que, se possível, de acordo com a cidade, de acordo com os índices todos, o que a saúde vai falar, da possibilidade, então, da educação infantil voltar. Inicialmente, esse retorno está previsto para a educação infantil. Nós, em ensino fundamental 1 e 2, não temos previsão de volta às aulas nesse momento. Então, é importante que vocês saibam disso. Esse retorno que foi dito lá, ele foi dito para a educação infantil. Pela live que a gente teve com a secretária, ela disse que deve vir numa sequência. Então, iniciaria com a educação infantil, depois o primeiro ciclo, depois o segundo ciclo, terceiro ciclo, até chegar na EJA. Essa foi a fala da secretária, mas tudo isso dependendo do que a saúde vai falar, desses índices que estão sendo apresentados para a gente diariamente. Né? Teremos aulas da escola integrada e de reforço? Quando essa pergunta veio, fica ali uma dúvida, tipo assim, provavelmente a pessoa que perguntou, a família que perguntou, ela se refere quando nós retornarmos ao presencial, né? E aí é preciso que vocês saibam que toda o formato que a gente tinha de escola, né? A gente tinha uma escola, né? Que de manhã a gente trabalhava com a escola integrada para os alunos do turno da tarde o inverso. Essa escola, nesse formato, agora, nesse início, quando nós pudermos voltar, não se dará naquele formato mais, né? Existe todo um protocolo da saúde que já nos foi apresentado. A gente, no final de novembro, saiu uma portaria que determinava que a gente deveria estabelecer uma comissão de retorno, então a gente estabeleceu essa comissão de retorno com a participação de várias pessoas, né, da comunidade escolar, para que a gente possa elaborar como que vai ser esse retorno, seguindo, obviamente, os protocolos da saúde. Então, quando nós pudermos voltar, o formato da escola integrada, né, dos monitores, daquele formato que tinha, provavelmente não será daquele jeito. Até porque o protocolo já diz aí, já aponta para a gente que a gente vai ter rodízio dos alunos, né, um máximo de 12 estudantes por turma, por agrupamento, que um tempo limitado de escola para os alunos, que, se não me falha a memória, de 4 horas por dia. Então, uma série de regras que a gente vai ter que cumprir. Então, nesse momento inicial aí, a escola integrada, né, naquele formato que existia, não vai ter. Teremos um outro formato. Com relação à questão, né, das aulas de reforço, a gente vai construir aqui uma proposta de trabalho em que a gente vai montar os agrupamentos, eu vou explicar sobre os agrupamentos, e que a gente vai justamente trabalhar com essas dificuldades dos alunos que não conseguiram ali, né, que ao longo de 2020 apresentaram ali dificuldades até para realizar as atividades, enfim, que não conseguiram alcançar as habilidades que estavam previstas. Bom, o que vai acontecer com os estudantes que não retornarem quando for autorizada a volta? Aí eu estou imaginando que essa pergunta diz respeito àqueles estudantes ou que são do grupo de risco, ou aqueles estudantes que as famílias não concordam que voltem, né? Tem medo e acham que só deve voltar quando estiverem vacinados e tal. Então, a gente tem que respeitar, essa é uma decisão da família, e a gente vai, naturalmente, fazer para esses estudantes que não retornarem, eles vão ter as atividades no formato remoto. A gente vai imprimir, a gente vai fazer com que eles possam receber, né, do jeito que a gente está fazendo, dos que estão indo no presencial, eles também possam, de alguma maneira, participar. Existem algumas possibilidades que a gente está elaborando, mas é como a gente ainda tem um tempinho pela frente, porque março a educação infantil volta, então ainda temos aí um tempo para avaliar como é que vai ser a educação infantil, para sabermos quando que possivelmente poderemos voltar. Como vamos entregar o roteiro final de 2020? Nós vamos fazer uma organização na semana que vem, em que a gente vai marcar com vocês, porque qualquer entrega de documento na escola, qualquer solicitação de documento na escola, precisa atender aos protocolos.
não é possível entrar na escola em Maco. A entrada na escola em Maco é só para as pessoas que estão trabalhando lá, né? As faxineiras, os porteiros, o pessoal do administrativo, eu, Walter, quando a gente, né, eventualmente tem que ir, Jennifer, que é da Caixa Escolar. Então, só essas pessoas aí que estão autorizadas. Eventualmente, uma pessoa que vai lá para fazer um orçamento para a gente, sim, mas, no geral, não existe essa autorização de entrada na escola. Então, todo esse roteiro, toda a logística para a entrega do roteiro vai precisar ser organizada, a gente já está se organizando para que a gente possa receber de vocês esse roteiro final. O ideal para a gente, nesse momento, é que ele possa ser entregue, impresso, né, lá na escola. Mas aquelas famílias que, porventura, não puderem, a gente não tem condição, a gente está com uma questão, né, de doença na família, coisas que, né, que não permitam ali que a pessoa saia de casa, essas famílias, então, a gente vai pedir que faça um encaminhamento, digitalize, tire foto e encaminhe, então, por e-mail, né? O que a gente percebeu é que os alunos do 9º ano, que a gente, né, teve ali uma experiência com eles nessa entrega desses roteiros, é que muitas vezes eles fizeram a lápis, a imagem fica muito clara e a gente não consegue fazer uma leitura, uma avaliação precisa daquilo ali. Então, por isso é que a gente tenta ver da possibilidade da família levar, mas entendemos que muitas vezes pode não ser possível para essas famílias. E aí, eu vou explicar daqui a pouco por que a importância desse roteiro retornar para as professoras. Como será o planejamento escolar? Eu vou deixar essa pergunta para daqui a pouco, porque tem um outro slide que eu vou falar sobre isso aí. Nos roteiros enviados no ano passado, qual se torna obrigatório para a efetivação da carga horária? Os roteiros do ano passado, né, a SMED só fez essa colocação obrigatória de carga horária nesse último roteiro. Mas nós trabalhamos, nós ofertamos para todas as famílias, que aí todo mundo foi contemplado, recebeu, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja impresso lá na escola, foi ofertado uma quantidade grande de material. Então, o ideal, nesse momento, é a gente receber esse roteiro final, que todos tenham feito, e que a gente possa fazer um levantamento de quais roteiros os alunos fizeram. Então, por exemplo, meu filho deu conta do 1 ao 9, meu filho deu conta de fazer 4, meu filho fez 5, meu filho fez todos. A gente vai depois fazer com vocês esse levantamento para saber quais que aquele aluno fez e quais que ele não fez. Porque a gente vai conseguir fazer um desenho de, vamos ver se naquele roteiro que aquele aluno deixou de fazer, aquelas habilidades ali que foram trabalhadas vão precisar ser trabalhadas com ele de uma outra forma, né? Quais serão as táticas? Deixa eu colocar aqui, tem um monte de gente aqui. Quais serão as táticas usadas na prevenção à Covid? Aí, não serão táticas, serão protocolos. A gente tem todo um protocolo que foi elaborado pela saúde, com uma série de questões, e que a gente vai, então, colocar em prática, né, esse protocolo. Para começar, essas coisas básicas, o álcool gel, dispenser de álcool gel, os bebedouros que precisam, né, já estar adaptados, a questão dos banheiros, essa parte mais assim, física, vamos dizer assim, ela está praticamente pronta. A gente precisa ainda abrir algumas janelas de umas salas lá da escola, que elas são janelas que têm uma ventilação que é um pouco limitada, e obviamente que essas salas, se a gente até lá a gente não conseguir fazer essa obra, essas salas não serão utilizadas, né? Então, mas a gente vai seguir aí esses protocolos. O ano de 2020 está perdido? Bom, existe ali naquele material que eu falei para vocês que foi publicado pelas SMED, uma fala da secretária sobre isso, né? E que eu e a equipe toda da escola concordamos que o ano de 2020, com todas as dificuldades, com tudo que vocês passaram, com tudo que nós passamos, ele não está perdido. Houve um aprendizado muito grande dos alunos. Talvez aquele aprendizado, né, da escola, de que algumas mães conversam comigo e falam isso, mas ele não viu os conteúdos. Esses tais conteúdos, né, que as pessoas se referem, talvez esses alunos, alguns desses alunos não tenham visto, mas eles tiveram muitos outros conteúdos, eles tiveram muitos outros aprendizados. Então, eu tenho relatos aí de famílias, de ações que as crianças fizeram, de coisas que as crianças tiveram que lidar,
né, muito significativas e que vão contribuir aí para a formação deles, né, com certeza absoluta. E, fundamentalmente, gente, a questão emocional. Eu acho que isso, né, essa capacidade socioemocional que as crianças estão tendo que lidar com muitas situações, né, estão tendo que lidar ali muitas vezes com violência, com falta de muitas coisas em casa, com a questão do próprio luto, de viver doenças, tudo isso, desemprego dos pais, tudo isso, as crianças estão adquirindo aí, né, uma capacidade emocional para lidar com toda essa situação muito, muito significativa e que vai ser muito importante para eles ao longo da vida. Então, quando a gente fala de pensar assim, está perdido, eu não acho que está perdido. Acho que a gente vai ter um trabalho de desenvolver com eles algumas habilidades que fazem parte das matrizes curriculares e que a gente vai fazer isso, vai começar a fazer isso agora em 2021, não esquecendo que a gente já trabalhou muitas dessas habilidades com esses roteiros que foram encaminhados para aqueles que conseguiram, né, realizar esses roteiros. Bom, com relação, a gente recebeu também umas sugestões de algumas famílias, né, de tentar aí uma comunicação com as famílias por outros meios diferentes do aplicativo WhatsApp. Então, a gente tem a possibilidade de e-mail, né, e a gente tem buscado outras possibilidades, mas não é fácil, porque a gente tem que manter aquele princípio lá de não acentuar as desigualdades sociais. E aí tem muitas dificuldades que algumas famílias não têm acesso, não têm internet, então tudo isso é muito complicado. Ter alguém disponível para auxiliar os estudantes em fase de aprendizagem. Nesse momento que a gente está, né, por atividades não presenciais, ter alguém disponível envolveria necessariamente que essa pessoa tivesse em contato com esses alunos de alguma maneira, né? Seja como a gente está aqui agora, por Meet, seja coisa. E é isso aí, para algumas pessoas, para algumas famílias, né, que teriam acesso, que teriam condições, funcionaria, mas para outras não. Cristina, eu passo de ano! E aí a gente fica com essa situação de não causar, né, para ninguém um desconforto de não estar excluindo essa família, aquelas famílias. Então, isso é muito perigoso, é muito complicado. E aí veio uma sugestão que é o envio de gravação com explicação das atividades para os estudantes. Essa sugestão a gente vê como uma possibilidade mesmo, até... Não. Alguém até perguntou aqui, professor particular, não. Eu entendi aqui que a família estava perguntando de ter alguém da escola que pudesse ali auxiliar, né, esses estudantes que estão ali nessa fase de alfabetização, né, que alguém estivesse ali. Agora, nesse momento, não teria como. Mas essa possibilidade do envio de gravação com explicação das atividades... foi uma proposta que eu conversei com as professoras antes de vir essa sugestão da família, de que se a gente, de repente, né, conseguia fazer pequenos vídeos explicando um pouquinho como é que era aquela atividade ali, porque a gente percebeu que muitas vezes os roteiros, as famílias tinham dificuldade para explicar para os alunos como que era para fazer aquela atividade. Então, muitas vezes as mães falavam assim para mim, olha, eu não sou professora, eu não tenho a formação que vocês têm, eu não sei explicar para ele. Então, talvez, com pequenas gravações, pequenos videozinhos, isso aí pudesse dar uma clareada, pudesse dar uma ajuda aí nesse momento, enquanto a gente está nesse remoto. Mas isso envolve uma outra questão, como que seria esse envio, né, para as famílias que, de repente, estão em acesso com WhatsApp, ou mesmo tem e-mail, a gente poderia mandar, que tem recursos, né, de tecnologia e de acesso à internet. Mas para as famílias que não têm, né, as famílias estão pegando material impresso lá, criaria um problema. Então, a gente está vendo a possibilidade de, talvez, fazer uma gravação em DVD, né, e aí, se essas famílias tivessem o aparelho de DVD em casa, então a gente está estudando aí as possibilidades para que ninguém fique
de fora, né? Não seja uma proposta que atinja alguns, mas não consiga atingir outros. Bom, aí vem, então, as nossas propostas de trabalho, né, que a gente está pensando para 2021, para poder cumprir aí a portaria SMED 012 de 2021 e para poder contribuir para o processo de aprendizagem nos nossos estudantes. Então, num primeiro momento, já para a semana que vem, a gente está querendo que vocês possam nos devolver o roteiro final, e no momento em que vocês devolverem esse roteiro final lá na escola, a gente vai fazer uma entrega das avaliações diagnósticas e das atividades complementares. O que são essas avaliações diagnósticas? São avaliações para a gente poder saber o nível de aprendizagem de cada estudante. Então, essas avaliações diagnósticas, elas iriam para vocês, né, através impressas, né, vocês pegariam lá na escola. Para aqueles que não puderem, a gente vai encaminhar de outra forma. E também junto atividades complementares. Bom, a gente dá um prazo para vocês responderem, para os alunos responderem essas avaliações diagnósticas, e elas nos retornam. Com essas respostas, né, tanto dos roteiros finais quanto das avaliações diagnósticas, as professoras vão, junto com a equipe pedagógica, com as coordenações, comigo, com o Juan, Marcos, a gente vai... nós vamos nos debruçar sobre essas informações todas, junto com o mapa socioeducacional, com as informações de vocês, né, para a gente poder montar os agrupamentos. Então, o que seriam esses agrupamentos? Vamos imaginar o seguinte, a gente tem hoje, né, o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano de 2020. A gente precisa completar a carga horária deles desse ano de 2020. E a gente sabe que a gente fez um trabalho bacana com os roteiros, mas que a gente não conseguiu atingir todos os alunos, porque a gente ofertou para todos os alunos, porém nem todos conseguiram ali realizar. Então, a gente vai tentar entender, mapear como que foi. Quem são os alunos que conseguiram? Quem são os alunos que não conseguiram? Que níveis de aprendizagem esses alunos estão, para que a gente possa montar outros grupos, para que a gente saiba como que a gente vai trabalhar. Esse grupo aqui está precisando trabalhar essas habilidades. Esse outro grupo aqui está precisando trabalhar outras habilidades. Esse aqui, outras. Então, a gente vai fazer isso para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Tá? Então, essa é a ideia dos agrupamentos. E depois, quando a gente conseguir atingir a carga horária, né, de 800 horas de 2020, a gente vai, então, a fazer essa mesma proposta, entendendo que, bom, agora, esses alunos aqui, eles já estão aptos para trabalhar com as habilidades. Vamos supor, aquele aluno que estava no segundo ano, ele agora já está apto para a gente poder trabalhar com ele num agrupamento de habilidades que vai conversar lá, vai dialogar com as habilidades do terceiro ano. Então, a ideia é essa, por isso que a gente vai ter que fazer. Não vai ser fácil, nós temos plena consciência de que isso não vai ser fácil, porque é uma coisa muito nova, né? Na verdade, é uma ideia, um ideal de todas nós pedagogas, né? Todas as pedagogas que estão aqui, eu me incluo nesse grupo, a gente sempre teve esse ideal de que a gente pudesse, de alguma maneira, fazer um trabalho com os alunos que fosse um trabalho quase que personalizado. Bom, esse grupo aqui precisa disso, esse grupo aqui precisa disso, esse grupo aqui precisa disso. E aí, essa ideia, esse é o ponto principal do ensino híbrido, é ter um ensino com foco no estudante, um ensino que pense de maneira personalizada para os estudantes. Claro que a gente não consegue fazer um trabalho, né, um por um, mas a gente consegue pensar, bom, todo esse grupo de alunos, eles estão com as mesmas características, então como é que a gente vai trabalhar com ele? Dessa forma aqui. E aí, para cada agrupamento desse, né, um número X de professores para atender a esses estudantes. Bom, aí a gente tem aí que as nossas, né, o planejamento dessas ações e dessas estratégias para esse trabalho com esses agrupamentos, a gente vai ter como base as proposições curriculares da Rede Municipal de BH, que é, né, vamos dizer assim, a Bíblia da Prefeitura. A gente vai ter esse livro, que é o e-book, que são percursos curriculares e trilhas de aprendizagem para a Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte em tempos de pandemia, que é um documento que foi elaborado e nos entregue ao final do ano passado, em novembro, e também um outro documento
que traz os conhecimentos essenciais, é uma matriz curricular para esse processo de alfabetização e letramento. Então, a gente vai trabalhar com esses 3 documentos para a gente poder pensar que habilidades a gente vai ter que trabalhar para cada agrupamento. Bom, as atividades não presenciais, como que elas vão acontecer? Nesse primeiro momento, né, que a gente vai buscar aí atividades interdisciplinares, e elas vão ser postadas no site. Agora, talvez a gente vai ter uma coisa muito mais elaborada, talvez a gente, né, coloque lá no site agrupamento 1, agrupamento 2, a gente vai falar isso para vocês depois que a gente montar os agrupamentos, né? Por enquanto, a gente vai permanecer como está, do jeito que estava em 2020, né? Quem era do primeiro ano, quem era do segundo, quem era do terceiro. Até o momento que a gente conseguir esse retorno dos roteiros finais, da avaliação diagnóstica, a gente sentar e elaborar isso aí, né? Imagino aí que no início de março, a gente já vai ter esses agrupamentos elaborados e a gente já vai poder pensar em como que a gente vai trabalhar com cada um deles. E aí, pensando nisso aí, que a gente vai postar no site, a gente vai postar no WhatsApp, vai ser impresso para aqueles casos, né, que precisarem, que já tem muitas famílias que estão precisando, e essas atividades vão ser pensadas de acordo com essas capacidades e habilidades, de acordo com cada agrupamento. Possibilidades que a gente tem, né, e aí são possibilidades que não são imediatas, mas são possibilidades a curto e médio prazo. São esses pequenos vídeos pelas professoras, né, com a explicação daquelas atividades. Isso é uma coisa que é relativamente rápida, porque ao longo da pandemia, né, vocês puderam ver que esse grupo da tarde é um grupo muito, muito especial. Essas meninas sobressaíram muito, elas conseguiram fazer coisas que nem elas imaginavam que conseguiriam, né? Viraram verdadeiras youtubers aí, produzindo muita coisa bacana. E a gente vai ter o auxílio do pessoal da Escola Integrada, que também tem uma expertise muito grande nessas tecnologias. Então, eles também vão nos ajudar nisso aí. A gente já está conversando, já está pensando nessas possibilidades. Uma outra possibilidade são atividades no Google Forms. Esse é um aplicativo da Google, em que você tem um formulário, é como os formulários que a gente mandou para vocês. Esses formulários que a gente manda para vocês, vocês respondem e automaticamente, na mesma hora que vocês dão a enviar, a gente recebe a resposta de vocês. A nossa ideia é que a gente possa pensar em algumas atividades, não são todas, porque, obviamente, né, as crianças do primeiro ciclo, elas estão num processo de adquirir aí o sistema de apropriação do sistema de escrita. Então, muitas vezes elas precisam, muitas vezes não, a maior parte do tempo elas precisam escrever, né? Então, a gente também precisa que tenham produções das crianças. Mas a gente pode pensar que a gente, talvez algumas atividades possam ser elaboradas nesse formato, como se fossem esse formato do formulário. A gente fez isso com os alunos do 9º ano, em 2 provões, o resultado foi muito bacana, com uma adesão de 100%, foi excelente o resultado. Então, aí gerou para a gente a possibilidade de fazer isso também para os nossos estudantes do turno da tarde. E também, por fim, o uso da ferramenta Google Sala de Aula. Essa ferramenta é uma ferramenta bacana, que permite uma interação maior do professor com o aluno, porém, ela requer o acesso à internet. Então, o que acontece? Nem todos poderão ser contemplados, talvez a gente não consiga isso. Então, a gente vai ter que pensar, bom, se um determinado agrupamento, a gente viu lá, que aquele agrupamento, todos os estudantes que precisam trabalhar determinadas habilidades, eles todos têm acesso à internet, teriam facilidades. Então, talvez a professora fale, eu posso trabalhar com esse agrupamento aqui, com o Google Sala de Aula. Com outro agrupamento, a gente vai trabalhar de outra maneira. Mas essa ferramenta do Google Sala de Aula não é uma coisa imediata, é uma coisa que requer um passo a passo, porque a gente tem que encaminhar para vocês o e-mail institucional dos alunos, tem toda uma série de passo a passo mesmo, né, que não é tão imediato assim, né, e a gente também precisa que as professoras, de uma maneira geral, se apropriem muito dessa ferramenta. Algumas já têm uso, têm prática dessa ferramenta, mas não são todas, né? Então, a gente também precisa ver.
Então, essas são aí as possibilidades que a gente está vendo nesse momento. E agora eu vou tentar, né? Ainda temos aí um tempinho bom, 20 minutos, para poder ver se os coordenadores me apresentam aí as perguntas que eu não consegui contemplar, que eu ainda não respondi, e depois abrir aí para vocês, então, sobrando um tempinho, a gente abre para vocês perguntarem, tá bom? Vou parar de compartilhar, e aí peço que Juan, ou Márcia, ou Fatinha possam, então, apresentar aí alguma demanda das famílias que ainda não tenha sido contemplada. Oi, Cris. A gente foi anotando aqui as perguntas do chat. Eu vou te passar aqui na ordem que foram apresentadas, tá? A primeira que foi colocada no chat aqui da Maísa, né? Ela falou assim que se... vamos ver que a Maísa perguntou primeiro. Vamos ver aqui. Juan, ela gostaria de saber sobre o trabalho final e quando ele será entregue. Depois, como fica a aprovação? Foram as duas colocações dela. Ótimo, obrigado, Márcia. Bom, esse trabalho final vai ser entregue na semana que vem. A gente está organizando aí para o primeiro ao terceiro ano entregarem na terça e na quarta-feira. Porém, com agendamento, para a gente não ter aglomeração e tal. Então, estamos nos organizando para isso, porque envolve, né, chamado de funcionários para trabalhar junto com a gente, pessoas que estão em teletrabalho vão ser convocadas para o presencial, então a gente vai fazer essa organização e vai passar por vocês, tanto por e-mail, quanto pelo WhatsApp, vou pedir aí que as meninas, as professoras mediadoras, nos auxiliem nisso aí. Com relação à pergunta da aprovação, nós estamos trabalhando nessa lógica daí da prefeitura, do que está sendo colocado pela SMED desse contínuo. Então, nós vamos trabalhar as habilidades dos estudantes ao longo do tempo. Então, aquele estudante que a gente avaliou, a gente fez o contato. Minha mãe não sabe se eu recebi todas as atividades. Tá bom, então eu vou conversar com ela, vou conversar com o Gilberto. Se você não tivesse recebido, a gente providencia, tá bem? Tá. Ô, Cristina, a Doralice não está aqui, não terminou o dela. Como que eu faço para entregar o dela? Você espera só um minutinho, só para terminar essa pergunta aqui, e aí eu já te respondo, tá bom, Ilma? Bom, aí essa é a questão da aprovação. Então, a gente vai trabalhar essa ideia do contínuo, que habilidades que esses alunos não conseguiram. E a gente vai trabalhar com eles isso aí. Não vai ter passou de ano ou não passou de ano. A ideia é que, ao final de 2021, o aluno que estava no ano passado, no primeiro ano, ao final de 2021, ele complete a carga horária de 2020 e 2021. Ou seja, ele vai fazer o primeiro e segundo ano, e ao final de 2021, ele esteja apto para ir para o terceiro ano. Essa é a ideia. Mesma coisa com o terceiro ano. O aluno que ano passado estava no terceiro ano, a gente vai trabalhar com ele ao longo de 2021 as habilidades, de maneira que, ao final de 2021, ele possa estar apto para terminar o quarto ano e seguir para o quinto ano. Essa é a ideia. Então, essa questão da passagem do ano, ela só vai acontecer ao final de 2021. Eu já vou responder a Ilma, mas deixa eu ver aqui quais são as perguntas primeiras, tá, Ilma? Aí depois da Maísa, era a Imara, que você tinha pedido para inscrever ela. Uhum. Aí a Imara tem que abrir o áudio, porque ela que não estava sem escrever no chat. Pode falar, Imara. Eu fiquei sem comunicação com a professora aqui, não foi me passado quase nada pelo WhatsApp. Depois eu mudei o WhatsApp. E quem estava me mandando as coisas aí era a Fátima, que entrou em contato comigo. Ela que estava me dando apoio aí do Kenson e da Késia, né? E eu não tenho nada aí da professora. Eu até mandei perguntas para ela e ela só falou comigo assim, a direção vai entrar em contato com você. Então, a Fátima que estava olhando esse negócio aí de imprimir as apostilas para mim, eu nem sabia que essas 72 horas era para entregar. Aí agora eu estou assim...
Tá querendo saber se vocês vão dar no chat da professora, sei lá, se vão me dar um apoio maior esse ano. Agora o que a gente vai fazer é que se você, né, você está me falando, eu estou entendendo que você está me falando, que agora você tem condições de receber esse atendimento pela professora mediadora. Preciso te esclarecer o seguinte, Mara, para o 6º, 7º e 8º, nós não tínhamos professor mediador. Não houve contato com as famílias via WhatsApp para os alunos do 6º, 7º e 8º, tá? Somente para os alunos do 1º ao 5º, porque essas professoras se dispuseram a entrar em contato com as famílias com os seus próprios recursos. Então, no 6º, 7º e 8º, o contato estava sendo feito via site. Tá? Agora, se você tiver o telefone que você está disponível, a gente vai colocar a Késia no agrupamento e a professora que tiver com esse agrupamento vai poder te encaminhar também. Mas se você tiver, se for melhor para você pegar as atividades na escola, como você pegou, né? Ontem mesmo, anteontem, eu deixei lá separado para você uma atividade que estava faltando. Então, você vai poder pegar, não tem problema nenhum, tá bom? Tá. Tanto para a Késia quanto para o Kenderson. Isso, mas eu queria saber se eu vou ter um apoio maior, porque eu sempre mandava pergunta e eles não me respondiam. Aí, Imara, depois a gente vai ter que ver o que aconteceu. Eu vou conversar com a professora para saber se o telefone estava certo, se o seu número estava certo, se não estava, para a gente poder ver o que aconteceu. Tá bom? Agora o meu telefone mudou, mas a Fátima pegou e já consertou aí meu número. Tá bom, então eu vou passar o seu número para a professora agora para poder saber. A professora que ficar com a Késia, no agrupamento da Késia, já vai receber o seu telefone novo. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. De nada, manda um beijo para eles dois, viu? Mando sim. Tchau. Quem que é o próximo, Juan? A Isabela também está com a mão levantada aqui. Tem umas pessoas com a mão levantada. Tem um tanto de pessoa que levantou a mão, mas muitas pessoas já escreveram no chat. Então, todo mundo que escreveu no chat vai poder falar aqui, ó. A Dayana perguntou se os alunos farão 2 séries em um ano ou vão repetir de ano, né? Só reformando aí. Olha, gente, não, essa questão aí de repetição de ano, não tem essa questão de repetição de ano. Não foi falado de repetição de ano. Nós não temos nenhuma intenção de colocar nenhum aluno repetindo. O que nós vamos fazer é trabalhar as habilidades do ano que ele estava e do ano seguinte em um ano só. Não vai ser fácil, gente. Não vai ser fácil para vocês, não vai ser fácil para eles, não vai ser fácil para a gente também, não. Porque é uma coisa muito nova, entendeu? Mas a gente está junto nisso aí. E se vocês nos apoiarem, se a gente tiver o apoio de vocês, a gente vai conseguir. O nosso objetivo é somente a aprendizagem dos filhos de vocês. Isso é a nossa meta. Só que a gente sabe que junto com esse processo de aprendizagem tem as questões psicológicas, tem as questões emocionais que influenciam muito. Então, a gente está atento a tudo isso, tá? A próxima que perguntou foi a Sabrina. Ela perguntou ontem o e-mail da escola para a documentação e para a divulgação da matrícula. Deixa eu saber falar que minha mãe foi do Juan, deixa você repetir de novo, porque tem um áudio aqui aberto e o meu também, eu vou fechar para você poder... Repete de novo, por favor. Tá. A Sabrina Mori perguntou, né, que ela recebeu um e-mail da escola ontem para o envio da documentação e da efetivação de matrícula do Léo e ela tentou contato com a secretaria e o telefone não atende, que ele está sem turno e sem contato com a escola. Como será essa questão da matrícula que ela está perguntando? Ô, Sabrina, mas o Léo foi o estudante que foi encaminhado da EMEI Delfim Moreira, é isso? É isso? Isso mesmo. Tá. Isso mesmo. Então, esse e-mail que você recebeu, você vai providenciar a documentação do Léo para a gente poder receber ele para o primeiro aninho. Os pais dos estudantes do primeiro aninho que estão chegando, né, da Delfim Moreira, é uma outra reunião. Você tem outro filho aqui, que é do primeiro ao terceiro? Só o Léo. Tem outra reunião amanhã, na Nina, né? Mas do primeiro a terceiro só o Léo. Mas então, essa reunião daqui era para quem estava do primeiro ao terceiro no ano passado. O Léo era da Delfim Moreira. A reunião para vocês que estão chegando com os menininhos do primeiro ano é outra, tá? Tá.
Perdão. Confundi, então. Não tem problema, não tem problema, não. Obrigado. Essa reunião era para as famílias de primeiro ou terceiro em 2020. O Léo e, né, quem está chegando agora, que são os pequenininhos da EMEI, aí vai ser uma outra reunião que a gente vai fazer. Eu só estou aguardando a chegada dos documentos. Gente, a minha mãe só foi dormir, viu? Por e-mail mesmo, né? Sim, por e-mail. Tá bom, obrigado. Tá bom? Obrigada a você. A Ana Cláudia perguntou se seria possível um atendimento na escola. Que tipo de atendimento? Ela não especificou. Ana Cláudia? É. Ana Cláudia, Gente, você pode... só minha mãe foi dormir, viu? Você pode, Ana Cláudia, explicar, por favor, qual atendimento que você está falando? De qual atendimento que você se refere? Bom, vou tentar explicar. Se for atendimento de aluno, não podemos. Não existe a menor possibilidade de atendimento de aluno enquanto nós não formos liberados pela saúde. Se for atendimento de documentação, alguma coisa administrativa da secretaria, tudo isso tem que ser feito via e-mail, a solicitação via e-mail ou por telefone, e aí a secretaria vai providenciar. Lá dentro, na escola, nesse momento, não está autorizada a entrada. Ela perguntou também se a reunião será enviada por e-mail. Como é que é? Se a reunião será enviada por e-mail. Não, porque essa reunião, normalmente, ela fica muito pesada, o vídeo fica muito pesado. E aí, para mandar por e-mail, para mandar para tantos e-mails é assim, mas depois pode ficar disponível. Tá. A Márcia Maria perguntou, minha filha estuda no IMAR, qual a possibilidade de conseguir uma vaga para meu neto que mora comigo? Não, nesse momento, nós não estamos autorizados a fazer nenhum tipo de matrícula, a não ser as matrículas que vierem encaminhadas pelo cadastro. Rua. Boa ideia, Júnior, pode ser sim, Júnior, no canal no YouTube pode ser. O que a gente pode fazer, como é que é o nome da pessoa que perguntou da vaga? Quem perguntou da vaga foi a Márcia Maria de Leles. Ô, Márcia, o que eu te sugiro é que vai ter aí um novo cadastro dos estudantes que estão sem escola. Se for um estudante que está já encaminhado para outra escola, né, por exemplo, se ele for encaminhado para outra escola, você provavelmente não vai conseguir. Agora, se for uma criança que está sem escola, vai ter um novo cadastro no portal e aí tem que se cadastrar novamente. Cristina, oi. Isabela, Juan, só um pouquinho, foi anterior a essa. A Isabela Damasceno quer saber os roteiros do ano passado, né, que foram passados, quando é que terão que ser entregues? Se é para entregar. Não, o que a gente vai recolher nesse momento, Isabela, é o roteiro final, que a gente vai recolher semana que vem. Os outros roteiros eu vou pedir para vocês aguardarem, guardarem ele em casa, deixarem eles guardadinhos. A gente vai fazer um levantamento para saber quem fez quantos e quais. Seu áudio está fechado, Isabela. Só um minutinho, tá? Que Isabela, você falou alguma coisa, mas seu áudio está fechado. Abre seu áudio. Falou que sua mãe foi dormir, né? Rapidinho. O roteiro final, eu até coloquei essa pergunta aí. O roteiro final, ele tem que ter as perguntas e as respostas, ou só as respostas vai ficar bom? Só as respostas. Ok, obrigada, era só isso. Nada. Aí a próxima, a Gisele de Paulo, perguntou, né, que ela é mãe do Miguel, e ele tem acompanhante à tarde, mas não tem na parte da manhã, por isso não está integrado. Gostaria de saber se estão olhando acompanhante para ele na parte da manhã. Como é que é? Isabel? A Gisele de Paula. Gisele, olha só, nós não temos, como eu disse no início, nós não temos perspectiva de retorno da escola integrada quando voltarmos para o presencial. Né? O atendimento aos alunos se dará provavelmente em um turno só, num primeiro momento. Então, nesse momento, o que a gente tem é que teremos o atendimento noturno para alguns alunos que não são do grupo de risco, né, que as famílias autorizarem através do rodízio. Então, de imediato, não existe essa possibilidade. A Sabrina perguntou também se há previsão... Cris, na verdade, o roteiro novo é o roteiro final?
O roteiro 10 que é o final. O 9 não, o 10. Tem o 10. A gente não tem o 10. Então eu mando para você, tá bem? Tá, tchau. Beijo. Também não tem o 10, não. Ô, Cristina. Oi. Deixa eu te falar. O Miguel, ele é autista. Então, assim, o Miguel Marinho. Uhum. Ele é autista. Então, assim, eu tenho muita dificuldade com ele para fazer o roteiro, você entendeu? Então, ficou bastante coisa sem fazer. Teria como enviar para mim de novo? Posso falar uma coisinha? Não, aí, só um minutinho, por favor. Gisele, a gente fez uma avaliação de que as professoras entenderam que os roteiros que elas estavam encaminhando, que seria possível. Mas agora a gente vai pegar aí esse roteiro final, ver o que ele deu conta, o que ele não deu, e aí para esses alunos, né, com essas questões, com alguma deficiência, a gente vai elaborar, então, roteiros adaptados. Né? Se o Miguel não conseguiu realizar aqueles roteiros, não tem problema. A gente agora, então, vai pensar para ele roteiros e atividades adaptadas, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Fala aí, Juan, continue, por favor. Ô, Viviane, por favor, desliga o seu áudio, meu bem. Diga, Juan. A Sabrina Mori perguntou também se há previsão de matrícula na integrada para assegurar a vaga para alunos do primeiro ano. Não, não tem nenhuma previsão. A Valéria Maria perguntou, no preenchimento do formulário da matrícula da minha neta foi feito errado. Será que na Secretaria de Educação consigo resolver esse problema? Preencheu errado? Preencheu o formulário de matrícula da neta errada. Na Secretaria de Educação consegue resolver o problema? Ela está no 9º ano, que ela falou. É a dona Valéria, a avó da Yasmin Eduarda, né? Ô, dona Valéria, a senhora tem que ir, aí nesse caso aí, o requerimento foi da Secretaria Estadual, né? Tem que ir lá na Congonhas 675, lá no Santo Antônio, na Metropolitana, para a senhora ver se a senhora consegue resolver. Eu não tenho como resolver para a senhora, eu não sei como que funciona lá na rede estadual. A Dayana perguntou também, eu não recebi nenhum formulário para renovação de matrícula, sobre formulários de renovação de matrícula. Não, a matrícula dos estudantes que já estavam matriculados em 2020, todas essas matrículas foram automaticamente renovadas. Depois, quando a gente puder voltar no presencial, aí a gente vai chamar as famílias para poder solicitar algum documento que esteja faltando. Mas, nesse momento, todos os estudantes que eram da IMACO, do 1º ao 8º ano, em 2020, estão automaticamente matriculados em 2021. A Glória perguntou, então não haverá o contraturno, mesmo em outro modelo, como a Cristina falou? Não haverá o quê? O contraturno. Integrada no contraturno. No primeiro momento que a gente retornar, não há previsão para a integrada. Uhum. O Marcos respondeu aqui no chat, colocando que os estudantes poderão ficar na escola por no máximo 4 horas por dia. Portanto, não haverá um horário isolado para integrada no contraturno. Tá? Mas provavelmente acontecerá durante o horário escolar e ainda pode haver mudanças de protocolo que mudem isso com o decorrer do tempo. O que a gente imagina, né, gente, é que nesse primeiro momento que os alunos estão retornando, que eles retornarem, eles estão há mais de um ano, e sabe lá quando que a gente vai retornar, que eles estão sem encontrar os colegas, sem atividade, sem a escola, né, sem a gente, e a gente sem eles, sem vocês. Então, claro que a gente vai ter que mesclar as atividades dos alunos, de forma que eles possam ter atividades que sejam no pátio, atividades que sejam, né, atividades que fossem de oficinas, como a escola integrada, e também atividades de sala de aula. Até porque a gente vai precisar saber como que eles vão estar emocionalmente, né? Essa é uma grande preocupação para a gente, de como que vai se dar a gente está buscando aí entender como que vai ser esse acolhimento emocional, porque a gente tem certeza que a gente vai precisar abraçar não fisicamente, mas cuidar bastante desses estudantes. O Valdomiro Oliveira perguntou, eu queria saber sobre a renovação de matrícula. É o que eu acabei de falar, renovação de matrícula não vai ter nesse momento. Todos os alunos que estavam matriculados em 2020 estão automaticamente em 2021 na escola.
né? Depois, quando a gente puder voltar no presencial, aí as pessoas vão sendo chamadas devagarzinho, caso haja necessidade de algum documento que esteja faltando. A Glória Martins perguntou: Cristina, por favor, exemplifique esse aprendizado por conteúdos. Não, eu estou dizendo o seguinte, quando eu falei de conteúdos, é porque quando vocês estão tendo, né, a gente que tem uma escola tradicional, a gente vem com aquela ideia de, bom, em geografia o menino tem que aprender isso aqui, isso aqui, isso aqui. Em matemática ele tem que aprender adição, subtração. Em língua portuguesa ele tem que aprender isso aqui, assim. Esses são os aprendizados, esses conteúdos, né, que a gente fala. Assim. Só que existem outros conteúdos que precisam ser trabalhados. Então, a gente fala em conteúdos atitudinais, por exemplo. Que conteúdos seriam os conteúdos atitudinais? É aquela parte, ele sabe trabalhar em equipe? Ele realiza as tarefas com frequência? Né? Então, tem outros atitudinais. A gente tem que pensar que tem os conteúdos curriculares, que são aquilo que está dentro da matriz curricular, de habilidades que os meninos precisam adquirir. Por exemplo, em língua portuguesa, vou dar um exemplo assim rápido, porque não estou pensando nessas habilidades nesse momento, mas em língua portuguesa, quando o menino já está lendo, né? E aí a gente apresenta um texto para ele, e para a gente saber como é que está, se ele está lendo e se ele está conseguindo interpretar aquele texto, existe uma habilidade que a gente trabalha, que é inferir, se o menino consegue inferir informações explícitas e informações implícitas do texto. O que significa isso? A gente faz uma pergunta para saber se, ao ler o texto, e tem a resposta está ali, está aparecendo no texto, então ela está explícita, o menino consegue inferir aquela resposta explicitamente. Agora, quando é uma resposta que ele teria que pensar, ele teria que deduzir, ele está conseguindo fazer isso? Ele está conseguindo inferir respostas que estão implícitas no texto, mas que não estão ali claras? Então, são essas habilidades que a gente vai, para cada ano, né? Para cada ano a gente vai pensar, bom, a gente já tinha aquilo ali, para o primeiro ano é isso, para o segundo ano é isso, para o terceiro ano é isso, a gente já sabe isso aí. Só que agora a gente vai ter que pensar de uma outra forma, porque a gente vai ter que pensar que são 2 anos em um. Então, de que maneiras, quais são essas habilidades essenciais que os alunos não podem deixar de ter para que eles possam estar aptos para o ano seguinte, entendeu? A ideia é essa. A Dayana Gomes colocou: poderia fazer um grupo de WhatsApp para cada turma? Olha, Dayana, o que acontece? Nós não temos recursos oferecidos pela SMED que nos possibilitem fazer isso. São professoras que se disponibilizaram. Então, não temos formalmente, né, um recurso de trabalho para atendermos pelo WhatsApp. Nós optamos por lista de transmissão para as famílias só receberem os conteúdos, mas muitas vezes as famílias questionam, fazem perguntas, as meninas respondem. Porque criar grupos de trabalho envolve um tempo muito grande que as professoras precisam ficar respondendo ali as perguntas das famílias. Então, nesse momento, a gente não é possível ter um grupo de WhatsApp. Então, a gente vai manter essa forma de contato através das listas de transmissão com esses agrupamentos. Mas não vai ser por agrupamento, né? E não por turma mais. Essa ideia da turma é que vocês vão ter inicialmente uma dificuldadezinha para entender, mas depois a gente vai clareando. Depois que a gente conseguir montar os agrupamentos, a gente vai explicar para vocês direitinho como que vai funcionar. Aí eu não sei se afirmou, você perguntou o valor de inclusão significa nesse escola aberta. Tem alguém com o áudio aberto, está soprando. Já fechei. Como é que é? O Cleiton, não sei se ele afirmou ou perguntou, mas ele escreveu no chat: inclusão significa nesse momento escola aberta. Isso é uma pergunta, uma afirmação? Cleiton, você quer se posicionar? Talvez ele esteja querendo fazer uma associação de que... ele afirmou que ele deseja que as escolas estejam abertas, né? O Cleiton, a gente certamente também deseja, né? A gente sente muita falta, obviamente, mas a gente precisa de segurança, né? Segurança para os nossos alunos, segurança para os nossos colaboradores, segurança para os nossos servidores, para os professores. Então, acima de tudo, a gente precisa ter segurança de voltar, e quando for autorizado pela prefeitura.
lembrando que a prefeitura, pessoal, ela tem uma métrica de número de casos em BH, que isso que vai determinar. Então, é um dado plenamente científico e numérico, né? Do número de casos de Covid. Então, não é uma questão meramente de opinião, né? A gente segue um protocolo que é da prefeitura. Então, não cabe achar que poderia voltar, todo mundo quer voltar, mas tem que se voltar com segurança quando for autorizado. Agora colocou aqui no chat, acho que é uma sugestão. Aulas assíncronas, explicando as atividades de cada roteiro, a parte pedagógica. A gente está, Glória, a partir do momento que a gente tiver esse desenho aí, né, dos agrupamentos, você pediu uma data para a gente poder fornecer esse agrupamento. Essa data depende muito dessa entrega dos roteiros e dessa entrega das avaliações diagnósticas, né, Glória? Porque a gente faz uma previsão de que as famílias possam entregar, possam combinar, e, de repente, isso aí não acontece como a gente gostaria, na velocidade que a gente gostaria. Mas a gente está entendendo que no início de março a gente tem que ter isso aí. E aí, tendo esse agrupamento, a gente vai poder fazer, né, essas divisões. Uma coisa que a gente está pensando é que os roteiros no formato que a gente mandou no ano passado, que a gente tinha que cumprir, né, ali uma carga horária para 15 dias, né, pensando ele fazer uma estimativa para o aluno para 15 dias, a gente está pensando agora em fazer atividades mais, não tão grandes, não por temas como a gente estava fazendo, a gente ainda está elaborando, vai depender muito de cada agrupamento, mas pensar um pouquinho, talvez, na proposta de sequências didáticas, então a gente talvez caminhe com atividades mais especiais para cada área de conhecimento, vai depender um pouco de que forma cada agrupamento vai trabalhar. A Ilma perguntou, Cristina, sou mãe da Doralice do 2º ano C, as aulas dela não voltam no mês que vem? Doralice do 2º C? Mãe da Ilma. Não, Ilma, não. Não existe ainda para o primeiro, para os alunos do ensino fundamental, não existe nenhuma previsão de retorno às aulas, tá? O que existe é uma possibilidade para os estudantes das EMEIs, mas é uma possibilidade. O Cleiton ponderou aqui no chat que tem que deixar claro a necessidade dos alunos fazerem as atividades diagnósticas sozinhos. Sim, com certeza. Obrigada, Cleiton. Isso é muito importante, tá? A gente até está colocando nas orientações que essas atividades que a gente vai encaminhar para vocês quando vocês devolverem o roteiro na semana que vem, que essas atividades, essas avaliações diagnósticas, que os alunos façam sozinhos, tá? Isso é muito importante que eles façam sozinhos, sim. Porque, senão, a gente vai ficar com uma realidade que não é a real mesmo, né? Uma situação que não é a real. Então, é importante que eles tenham. Eu vi, Juan, que o Júnior fez uma pergunta aqui, mas eu não consegui pegar. Eu tô colocando na ordem as perguntas. Então tá. Eu posso falar? Eu posso perguntar aqui? Pode sim, deixa ele cantar. Eu acho que é mais prático. Oi, Ana. Tá. Oi. Ô, gente, boa noite, rapidinho, é rápido, para não passar na frente de todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer e parabenizar a escola pela reunião, né? Eu acho que está sendo muito bem conduzida. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, eu também sou professor da rede municipal e a gente não tem recebido o apoio da Secretaria Municipal de Educação, viu, gente? É bom deixar muito claro isso, né? Nós estamos usando os nossos equipamentos, nós estamos usando a nossa internet, nós estamos usando a nossa energia, né, elétrica, pagando, usando o nosso tempo, comunicando com os alunos pelo nosso WhatsApp, né? Então, acho que isso é muito importante ser colocado aqui, a escola colocou, eu achei muito legal vocês terem falado isso, né? Porque, às vezes, fica uma sensação de que é o professor que não quer trabalhar, que é o professor que não está afim, mas não é isso, não, tá? Eu, como professor da rede municipal, em momento algum, durante essa pandemia, que já tem quase um ano, eu tive a oportunidade de conversar com a secretária de Educação, né? E quando ela faz as reuniões, ela não abre para pergunta. Então, nós estamos vivendo uma realidade muito complicada hoje na rede municipal e eu quero parabenizar demais o trabalho feito pela Imaco, né? Vocês terem um canal no YouTube, vocês terem um programa no Spotify, né? Vocês estarem abertos para a gente conversar. Os problemas vão acontecer, tem que ficar claro para todo mundo que não é o ideal que nós estamos vivendo, é muito difícil, né? A Ana está sentindo muita falta da escola, então acho que assim,
O que a gente está fazendo agora é tentar correr atrás, né? Então, eu queria deixar isso claro, que eu acho que é importante. E com relação à vacina, né, gente? A gente precisa buscar fazer uma pressão na sociedade para que os professores sejam vacinados, né? Nós temos professores com comorbidades, nós temos professores com mais de 60 anos, e como é que a gente abre uma escola com esses professores dentro da escola? Se os adultos não estão respeitando os protocolos na rua, o que a gente mais vê é adulto com máscara no queixo, você imagina criança e adolescente, como é que vai ser a realidade dentro de uma escola? Então, a gente precisa colocar como prioridade a vacinação dos professores, dos porteiros, das faxineiras, dos cantineiros. A gente precisa pensar numa forma de fazer uma mobilização a respeito disso. E, para finalizar, eu fiquei um pouco em dúvida, Cristina, com relação à entrega dos roteiros na escola, né? A gente vai entregar esses roteiros como? Tem uma data? Será que não vai ter uma aglomeração lá para entregar esses roteiros? Qual que é a data certa? Não ficou muito claro para mim. A gente tem que entregar eles lá, né? E o horário, de manhã, à tarde, para deixar ficar um pouco mais claro para a gente. Obrigado aí, desculpa que eu falo para caramba, eu sou professor, mas foi mal aí. Boa noite para todo mundo. Júnior, eu que te agradeço muito as suas palavras aí, né? A Glória até pediu para fazer uma réplica, vamos fazer. Te agradeço muito, você sabe a nossa parceria de sempre, né, Júnior? Então, foi um presente quando você me falou que a Ana vinha para a gente. O que a gente está pensando é o seguinte, na terça e na quarta-feira que vem, a gente vai organizar de maneira que a gente possa receber e que as famílias possam entregar. Então, por exemplo, a gente já está recebendo do 9º ano, a gente está com agendamento. Então, por exemplo, a família fala, olha, eu posso ir 2h30, 2h30, outro 2h40, 2h40, a gente vai fazer um mutirão. A gente fez uma coisa muito semelhante na época da entrega, que a gente fez lá os kits, né, para aquelas famílias que a gente teve que, famílias de vulnerabilidade, a gente entregou, a gente fez uma coisa semelhante. Então, a gente vai organizar essa entrega, que ninguém vai entrar na escola, e a gente vai entregar ali na portaria, entregar e recolher, rapidinho, uma coisa rapidinha, é só vocês, né, no horário marcado, chegar lá, entrega, assina, pega as atividades, pega o material e vai embora, entendeu? Jogo rápido. Mas eu vou passar para vocês ali os horários determinados, e aí, se a família não puder, a gente tenta reorganizar os horários, tá? Vou tentar fazer uma organização por ordem, por exemplo, de nome das crianças. Por exemplo, a Ana vai ser uma das primeiras. A gente está tentando, imaginando, assim, eu estou fazendo uma previsão que começa na terça-feira, por volta de 9 horas, mais ou menos, a gente já vai conseguir receber, talvez 8h30, assim, alguma coisa assim. Ana está esgargalhada, está se divertindo comigo, né, Ana? Beijo, querido. Glória, você queria falar alguma coisa para o Júnior? Cristina, pode passar a lista, as perguntas primeiro do pessoal que está na frente aí, depois eu pergunto, por favor. Você queria falar alguma coisa para o Júnior? Por favor. Uma pergunta, por favor. A criança que não sabe ler, está fazendo exercício com a ajuda dos pais. Como que vai ficar? Cristina, você ouviu a pergunta da Marina aqui? Ela perguntou das crianças que não sabem fazendo com a ajuda dos pais. Ô, Juan, eu não entendi de novo. Deixa eu tentar botar o fone, porque está muito difícil para entender o que você está falando. Não. Pode falar novamente. Se você quiser falar mais alto, Marina? Olha, a minha filha, ela não sabe ler. E ela está fazendo o exercício com a minha ajuda. Aí, no final, como que vai ficar? Ela está em que ano, Marinei? Ela está no 3º ano, Cristina. Aí você deixa ela fazer o que ela consegue fazer. O que ela não... É para a gente poder pensar em que agrupamento que a gente vai colocá-la, tá? Para que a gente possa, então, pensar nessa defasagem aí. Ok, na matemática ela é boa. Agora, como ela não sabe ler, eu tenho que ler para ela e concentrando ela na leitura, aí depois aí eu vou e faço as perguntas para ela responder. Aí eu vou fazendo tipo um ditado para ela ir respondendo as perguntas. Aí eu estou tendo muita dificuldade com ela com isso. Tá bom. Ô, Marinei, eu vou pedir para você passar aí, ou você me manda por e-mail o seu telefone que a gente possa entrar em contato com você, que eu mesmo vou entrar com você para a gente poder conversar individualmente, tá bem? Ok, Cristina. Ok, obrigada. Agradeço. Obrigada.
Mas quem, Juan? Cristina, o Valdomiro está querendo saber qual é o roteiro final. O roteiro final é o 10º roteiro. Ô, Cristina, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Dayana, mãe do Rian. Sim. Deixa eu te perguntar, a gente quando for entregar, vai ter que entregar todos os roteiros ou vai ser somente o 10? Não, somente o 10. Nesse momento, somente o 10. É os outros, Dayana, você, por favor, guarda, mas nesse momento a gente vai recolher só o 10, tá? Ah, tá, joia. Então, aí você me reenvia ele, porque o 10 eu não recebi, Cristina. Não recebeu? Não, o 10 não. Você, o convite do... Eu recebi até o 9. Eu recebi até o 9. Quem que era a professora mediadora que estava encaminhando para você? Ana Paula. Ana Paula? Ana, você consegue... Não sei se pode ter sido a troca de telefone. Ah, com certeza. Pode ter sido a troca de telefone que o meu estragou, aí o 10 eu não recebi. Mas o número permanece o mesmo? O mesmo, o número mesmo. Tá bom. Ana, você poderia fazer a gentileza... A Ana está aqui. Ana, você poderia fazer a gentileza de reenviar o roteiro 10 para a Dayana? Claro. Ah, então obrigada, Ana. A Ana vai te enviar, tá, Dayana? O Cris estava falando. Joia, qual o nome do aluno? Daiane, qual o nome do seu filho? É o Rian Gomes de Aguilar. Ok, obrigada. Oi, Cristina. Oi, amor, tudo bem? Saudades de você. Você tem agora uma irmãzinha, é? Aham, que ela já fofa. nasceu. Que fofa. Obrigada, viu, Cristina? De nada, querida. Excelente trabalho, parabéns. Obrigada. Olha lá, Márcia. Pronto. Vou voltar. Muita saudade de você. Olha lá, Márcia. Tá com saudade de você, Márcia? Quem que aguenta isso, meu Deus? Ah, não, nossa, não dou conta, não. Olha que coisa linda esse menino. Dá tchau. Olha lá a Isabela lá também, gente. A próxima pergunta é da Isabela. Cris. Ela perguntou sobre o roteiro do segundo ano, se o roteiro final é o roteiro 10, porque não fala roteiro final. Aí essa daí, só confirmando, eu olhei aqui no site, tá? O nome do arquivo está como roteiro 10, mas no arquivo mesmo, dentro do roteiro, está escrito roteiro final. Então, o roteiro 10 é o roteiro final, tá? Do segundo ano e para todos os outros, tá? A Glória, Cris, depois, ela falou assim, ó, sobre a questão dos alunos fazerem Deixa eu fechar uns áudios aqui primeiro. Cristina. Diga, meu bem. Manda o roteiro 10 aí pra gente, por favor. É o 9 e o 10, então, né? Não, só o 10. Só o 10. Ah, só o 10, tá bem. Gabi, você consegue mandar o 10 para ele, Gabi? Mando sim, mando de novo. Obrigada. Beleza. A Glória, o Cris colocou aqui também no chat, que eles não estão preparados para fazer as atividades diagnósticas ainda mais se forem avaliativas para poder passar de ano. Não, mas, Glória, essas atividades não são avaliativas para passar de ano, não. Essas atividades são diagnósticas para a gente poder fazer uma avaliação de como eles estão. E aí a gente poder planejar em cima de como eles estão. Não tem avaliação para saber se eles passam de ano nesse momento, não, tá? A ideia não é essa. A ideia é justamente que a gente possa entender o que eles estão, como que eles estão, para poder agrupar eles, para a gente poder fazer o nosso planejamento em cima disso aí. Tatinha, você me perguntou alguma coisa aqui, eu não consegui ler. A data de devolução dos roteiros vai ser provavelmente, gente, na terça, dia 16, na quarta, dia 17. Mas eu vou organizar e vou encaminhar para vocês por e-mail. E também pelas professoras mediadoras, tá bom? Isso. Aí, continuando aqui a ordem das perguntas, nós temos aqui a Michele. São quantos roteiros e qual o roteiro final? Está no site. São 10 roteiros e o roteiro final é o 10º, que está sendo chamado de roteiro final de 72 horas. A Edilane Braga perguntou, a apostila da Rebeca, da professora Gabriela, foi impressa. Como será feita a entrega?
Qual apostila? Do roteiro 10? É. Vai ser nesse dia. Quem que é? Edilane Braga. Edilane, a entrega vai ser nessa semana agora, na terça ou na quarta-feira. Eu vou mandar por e-mail como que vai ser, as orientações de como que vai ser, tá bom? Tá, aí depois da Edilane, o Hudson falou, então minha mulher ficou sem telefone dela e ela recebia todos os formulários, mas perdemos tudo. Tem como enviar para mim este último formulário? O Hudson Jonathan perguntou. Quem que é? O Hudson, seu filho, sua filha é de qual professora? Se o Hudson puder abrir o áudio e falar... Márcia Maria, por favor, feche o seu áudio. Pronto, já fechou. Já resolveu. O Hudson, se quiser falar aí depois, tá, Hudson? É de qual ano? Ele não falou o ano aqui, não escreveu. Se o Hudson puder falar qual ano que é, para a gente saber direitinho, Hudson. Ou no chat ou por... Segundo A? Segundo A. Tá. Quem que é a criança, Hudson? Quem respondeu que para ele foi o Valdomiro. Tem que ver. Aí, Cauã do segundo A? Letícia, você pode ver, por favor, como você está aí com o Cauã do segundo A? Para, de repente, a gente já resolver e já colocar o telefone novo, por favor. Aí a Glória colocou aqui a próxima pergunta. Perguntei quais os critérios para estarem aptos. Os critérios vão ser esses, Glória. A gente tem ali uma matriz curricular, né? O Luiz, que está no terceiro ano, a gente vai estar trabalhando com ele o terceiro e o quarto ano, as capacidades e habilidades essenciais desses 2 anos. Ao final de 2021, a gente vai verificar se eles atingiram essas habilidades essenciais para esses 2 anos ou não, tá? A Mara Vieira perguntou, poderiam mandar quais exercícios que são para entregar na escola? Ela é mãe da Sofia Soares Santos Soares, segundo B. Eu vou fazer o seguinte, Gabriela, você quer o Meet? É isso? Não, é o código da reunião. Espera aí que eu vou passar para ela aqui. Eu vou digitar aqui no... Eu acho que ela quer o link do Meet. Não, é o código. A reunião tem um código. Muitas pessoas, Cristina, estão querendo entrar e não estão conseguindo, porque precisa de código. O código é esse aí, Gabi. Eu acabei de digitar no chat aí. Obrigada. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar pelas professoras mediadoras também uma informação para vocês, para clarear para vocês terem isso por escrito, assim, no telefone, para facilitar, tá? Porque estou vendo que estão as mesmas perguntas, está repetido aí. Então, quem não tiver com algum roteiro que esteja faltando, pode solicitar para a professora mediadora, entre em contato com ela, pede, professora, por favor, me mande o roteiro tal, que elas passam para vocês. As professoras aí são guerreiras demais, maior disponibilidade, está todo mundo fora do horário de trabalho, 9 horas da noite aqui, ó, com a gente, disponível, bacana demais, estou muito agradecida. Estamos tendo muita dificuldade na apostila aqui, porque a apostila se escrita 72 horas, gente, olha. Está escrito 72 horas. É esse aí. Esse é o roteiro final. Não está escrito 10, está escrito 72 horas. É esse aí. Final, 72 horas. Esse então, por isso que você tem na dúvida aí, ó. Isso mesmo. É esse aí. O roteiro final que a gente está falando é o roteiro de 72 horas, gente. É isso mesmo, Mara. Esse roteiro aí que é o final. Está escrito roteiro final 72 horas. Ele não está escrito roteiro 10 em cima, não. Se por acaso tiver escrito, como no caso do segundo ano, o nome do arquivo em PDF estava como roteiro 10, mas é só o nome do arquivo, mas é o roteiro final do mesmo jeito, tá, pessoal? A Gigi perguntou também do roteiro final, acho que está respondido. O Júnior já colocou da entrega. A Luciana Neres perguntou, quero saber se a entrega somente do roteiro final ou os outros 9 também. E quando entregar todos? Não,
Luciana, né? Porque você chegou um pouquinho depois. Luciana, agora a gente vai recolher o roteiro final, esse de 72 horas, na semana que vem, e os outros eu estou pedindo para guardar. Por favor, guarde eles, que a gente vai ver uma outra oportunidade para a gente recolher, porque a gente, nesse momento, não tem como arquivar todos esses materiais dos alunos. Aí depois... Muito obrigado pelo roteiro 10 aí. Já chegou, né? Uhum. Gabriela já mandou, né? Beleza. Gabi, obrigada para você. Aí a Denise perguntou, os roteiros do Enzo estão todos colados, posso entregar os cadernos? Não, nesse momento, Denise, eu vou te pedir para você entregar só o roteiro final. E aí você vê se você consegue destacar ele do caderno, se o roteiro final estiver no caderno, para entregar só ele. Os outros você pode guardar na sua casa aí, dentro nos cadernos mesmo, tá? Essa também foi o que aconteceu com o 9º ano lá, a gente também passou por isso. A Stephanie Marques perguntou, os alunos serão obrigados a usar máscara durante o tempo que estiver na escola, quando voltar às aulas presencial? Sim, serão. A Glória perguntou, minha preocupação é com os conteúdos curriculares não trabalhados. Ela comentou, na verdade. Esses conteúdos vão ser os que a gente vai trabalhar, né, de acordo com o agrupamento que a gente montar, que a gente vai verificar, né? A gente vai fazer essa avaliação com os estudantes e vai ver o que cada grupo precisa ser trabalhado. Alguns que eles conseguiram, outros que não conseguiram, a gente vai fazer o planejamento de cada professor baseado nisso aí. O Cleiton perguntou assim, já pensou se os garis, motoristas de ônibus e médicos esperassem a vacinação em massa para exercer suas atividades presenciais? Com todo respeito ao absurdo. Ele colocou isso aí no chat. Quais são os profissionais que ele citou? Garis, motorista de ônibus e médicos. Mas acontece, Cleiton, que você tem que avaliar que esses profissionais são profissionais, né, de áreas essenciais. Né? No nosso caso, claro que a educação é essencial, é fundamental, mas nesse momento a gente tem que pesar o que vai ser mais perigoso, né, para os estudantes, como o Júnior citou aí, a gente tem um número grande de professores do grupo de risco, como que fica essa situação? Então, infelizmente, a gente tem que, né, aguardar aí para ver que possibilidade que a saúde vai nos indicar para que a gente pode. Tomara que a gente consiga, que o governo autorize que nós, professores e servidores da educação, que a gente possa receber essa vacina antes, para que a gente possa justamente receber seus filhos com toda a segurança possível. Só reforçando, pessoal, que todos nós gostaríamos de voltar à escola com segurança, todos nós sabemos disso. Mas essa decisão é do grupo da saúde, não cabe a gente, né, decidir isso daí. Tem um protocolo de saúde a ser seguido, a gente está seguindo esse protocolo. E tem a ver com aglomeração, né? Essas profissões aqui todas, né, não envolvem a complexidade de uma escola, né? A gente tem que colocar as coisas conforme os contextos. Eu acho que não é passível de comparação, dessa maneira que foi colocado, tá? Aí, Carvalho perguntou, existe a possibilidade de recebermos o livro didático ao invés das apostilas? Sim, olha, Carvalho, a gente está trabalhando com isso. A gente teve uma dificuldade ano passado na entrega dos livros didáticos, porque vieram faltando vários livros. Aí houve uma reposição, então a gente também está fazendo um estudo, porque a gente também, eu nem coloquei isso, foi muito bom você fazer essa pergunta, porque eu não coloquei essa possibilidade, mas essa é uma grande possibilidade que a gente está estudando, mas a gente vai avaliar, porque são livros, né, que seriam utilizados uma parte do livro para os alunos, outra parte para os outros. Então, tem toda a questão também dessa entrega, da higienização desses livros, desse material. Mas a gente não está descartando em absoluto o livro didático, muito antes, pelo contrário, a gente vê isso como uma possibilidade real para a gente trabalhar com o livro didático. A Rosane Miranda perguntou, o conteúdo da reunião já acabou, só tirando dúvidas? Sim, da minha parte, sim. Ô, Fatinho, em relação a Michele, que ela falou, a devolução do roteiro 10, e para todos os pais, que eu sei que tem pais aqui que têm filhos nos outros anos, nesse momento, na semana que vem, terça e quarta, vocês vão ver a orientação, para os roteiros de 1º a 3º. Depois a gente vai fazer a organização para que a gente consiga, então, receber os roteiros finais de todos os anos, tá bem? Eu acho que de perguntas que estavam aqui no chat, Uhum. isso, só o comentário que o Júnior até colocou aqui, porque o Cleiton falou várias coisas, mas ele saiu da reunião, então
ele não pôde ouvir a resposta aí. Né? Mas tudo bem. Ele pode ter caído, né, também, às vezes está chovendo muito, então pode ter acontecido alguma coisa na internet dele. Tem uma coisa aqui que a Denise falou, que ela... A Glória tem a réplica dela que ela pediu. Ah, sim, vamos lá fazer. Só falando aqui para a Denise. Denise, você falou que você colou só algumas folhas, então tá bem. A Mariana perguntou, entrega será apenas das respostas? Se a criança tivesse feito, né, numa folha ou no caderno, só as respostas, ok. E só vai ser, nesse momento, a entrega do roteiro final. Boa, Gabi. Aí, tipo assim, você só coloca aqui, né? Quem já fez, é só porque tem algumas pessoas que estavam sem o roteiro. Nada. Glória, fica à vontade, Glória. Pode abrir seu áudio aí e fazer sua réplica. Boa noite a todos. Está escutando aí, né? Boa noite a todos, boa noite, né, os pais, professores, aí, coordenação que está presente. Antes de fazer a réplica, eu só quero colocar aqui, eu recebi um WhatsApp de uma mãe pedindo para que a diretora, alguém recebesse ela, que ela tem algumas questões a serem tratadas, só que ela teve que sair da reunião porque a internet dela estava acabando, ela não tinha como ficar, a internet, ela só tinha poucos dados e não tinha como continuar na reunião, tá? Aí a professora, a coordenação, por gentileza, entre em contato com a Janaína, mãe do Arthur, tá? Glória, qual Arthur? Janaína, qual Arthur? Arthur Manuel. Janaína? Você sabe qual ano, Glória? Não sei. Eu te passo os dados dela aqui depois, em particular. Beleza. Tá, Cristina? Tá bom, tá joia. Ela precisa falar, e só que ela não pôde continuar por causa da internet. Tá joia. Me passa que aí eu tento ligar para ela amanhã, tá bom? Não, tá certo. Né, eu vou tentar ser o mais breve possível. Né, a gente agradecer e enaltecer, né, o trabalho que é realizado, né, pela escola, por todos os professores, né? Mas, assim, é algo que até que o professor colocou, né, e, assim, a realidade, talvez a colocação dele não condiz com a realidade da maioria das pessoas que estão aqui, né, então, nós reconhecemos, Eric, desliga o seu som, meu bem, eu reconheço a necessidade, né, de ter, da segurança, de tudo isso, né, para as nossas crianças, para nós, né, para as famílias e tudo, mas a gente tem que pensar também no contexto de cada família, né, aí até, né, desde que ele falou, porque que saiu um pouco até do contexto da reunião, né, eu falei assim, porque igual, eu enquanto, eu também, né, como funcionária pública, eu queria ter a opção de usar a minha internet, uma coisa para estar fazendo, e não foi disponibilizado, né, eu ficaria, seria melhor para mim, porque eu poderia dar atenção para o meu filho e tudo, mas o meu serviço requer estar presencialmente, né, então cada um tem o seu contexto, né, então todos nós temos circunstâncias, esse momento é um momento de sacrifício para todo mundo, né, para todo mundo, a gente vai ter, todo mundo se adaptando, né, mas isso eu venho questionando a Cristina muito com relação à preocupação realmente dessa questão do aprendizado, né, do aprendizado de todas as crianças, do conteúdo pedagógico que eles vão aprender, né, e tudo isso, mas assim, hoje ficou muito claro, mais claro, né, com essa reunião, vamos ver como que vai ser na prática, né, essa questão do funcionamento na prática, do aprendizado deles na prática com os adolescentes, né, mas eu acho que a gente tem que ser sensível, né, todos nós pais, todos nós ser sensível, né, ao contexto de cada um, né, que está presente aqui, e de cada família, né, porque são muitas situações diversas, né, e a maioria de nós permanece, muitos continuam trabalhando, muitos estão em casa, não é por opção, é porque estão sem emprego, então a gente tem que ser sensível ao contexto de cada um, né, que a gente sabe um pouco que é o contexto da maioria das famílias da escola. Tá bom? Mas parabéns a toda a equipe aí pelos esforços aí, tá bom? E qualquer a gente está junto e à disposição sempre que precisar. Obrigada, Glória. Você sabe, né, da sua parceria, você sempre está
nos auxiliando, dando feedback de muita coisa. Isso é muito importante, a sua participação. Te agradeço demais. E, assim, a gente tem aí essa preocupação enorme com a aprendizagem, como você, sempre tentando olhar para essa questão, porque a gente sabe das dificuldades, a gente sabe do que as famílias estão passando, estão vivendo assim. Hoje eu comecei com a Fátima Gama, a Fátima da biblioteca, né? Fiquei muito tempo no telefone com ela, e a gente fez uma análise, né? Eu estava falando com ela que eu vi o seguinte, logo no início da pandemia, que foi no início assim, né? Quando a gente conseguiu começar a falar com as famílias, a Fátima fez um trabalho brilhante de conseguir esse contato com as famílias, com o telefone dela particular também, uma coisa sensacional. A gente conseguiu esse mapeamento graças, assim, a todo o trabalho, todo o esforço de todos nós, mas, assim, a Fátima tem uma participação muito grande nisso aí, porque ela foi incansável, ela não desistia, ela falava para mim, nenhum a menos, não vamos, então eu vou conseguir todos. E realmente ela conseguiu. Agora, a gente estava conversando e a gente viu o seguinte, que logo quando a gente começou a fazer essas perguntas para as famílias, existia naquele momento uma situação da cidade em que todo mundo estava dentro de casa, né, e que a situação era uma. Então, por parte das famílias, a disponibilidade, não, pode me mandar material, eu vou fazer, eu vou estar aqui junto com ele e tal. Só que a realidade mudou com o passar do tempo, porque a cidade abriu, começou a abrir, as pessoas precisaram voltar a trabalhar, e muitas pessoas não tinham com quem deixar as crianças, né? As famílias que as crianças ficavam na escola integrada o tempo inteiro, como que elas iam deixar? E essas crianças foram, então, encaminhadas, às vezes, para cidades no interior, para ficar com a avó, para ficar com o tio, para ficar com parentes, e aí esse acompanhamento já não foi tão possível. Então, a gente viu que muitas famílias fizeram os roteiros nos iniciais e que depois não conseguiram mais. Então, muitos casos que a gente viu que as famílias estavam pedindo, me manda o roteiro agora, não consegui e tal, foi porque essas crianças foram e agora estão retornando com essa possibilidade aí que foi dita da volta, né, do retorno às aulas. Então, a gente tem toda uma consciência dessa situação, que não é fácil para a gente, não é fácil para vocês, mas a gente também precisa falar da nossa angústia, né, porque se a gente tinha uma preocupação enorme com o aprendizado quando a gente estava no presencial, agora então nem se fala. Para a gente também tudo isso é muito novo, para todas as professoras que estão aqui, se dispondo, né, a participar, porque elas querem ouvir. Esse contato com vocês era uma coisa que as professoras queriam muito, muito, desejavam demais. E a gente vai, se Deus quiser, ver se agora a gente consegue ter também esse momento dessas reuniões com mais frequência, né? A gente não pôde atingir todas as famílias, mas pelo menos uma boa parte, e aí isso também vai repassando, vocês vão repassando para as pessoas o que foi dito, o que foi conversado, então, e quem sabe a gente vai conseguir daqui a um tempo fazer pequenas reuniões com os agrupamentos e aí ter esse contato maior para que as professoras também possam conversar com vocês, porque é importante também isso, né? Então, vamos ver, foi uma primeira reunião, eu acho que o saldo foi positivo, e vamos, né, torcer para que a gente consiga fazer um trabalho bacana daqui para frente. Acho que sim, a gente já vem conseguindo, a gente conseguiu muita coisa em 6 meses, acho que a gente vai fazer uma proposta bem legal para vocês, tá? Pessoal, a gente passou muito do nosso horário, desculpa, peço desculpas a vocês, 40 minutos, mas eu acho que é importante, né, foi importante a gente ter aí esse momento para poder tirar essas dúvidas, para tirar essa angústia de alguma maneira, tentar dar uma acalmada aí no coração de vocês, tá bom? Agradeço demais a presença de todos, a participação, e qualquer dúvida, estamos à disposição para que vocês precisarem. Lá no site tem os contatos, tem os telefones institucionais, agora na secretaria teve uma mãe aí que falou que não conseguiu, mas os assistentes estão voltando, vão ficar aí agora trabalhando o dia inteiro, tá bom? Internamente. Muito obrigada. A Glaucia abriu o fone. Glaucia, você quer falar alguma coisa? Não, é só para dar boa noite mesmo. Obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite, galera. Beijão. Boa noite. Boa noite. Saudades. Boa noite. Saudades. Boa noite a todos. Obrigada, Júnior. Pode que você vê todo mundo. Ai, tchau. Muita saudade. Tchau, gente. Tchau. Beijão, querida. Tchau.
Tá muito bacana. Risada da Ana é o melhor, gente. Boa noite a todos. Beijão, Ana. Obrigada, boa noite. Mãe, é claro que tá. Tchau. Então pega lá. Isabela. Cadê a gente? Isabela. Olha que tontinho. Oi, Isabela. Aqui, ó. Você fez esse roteiro aqui? Oi. Coisa linda, Maria Clara, Márcia, beijão. Eu acho que eu vi. Coisa linda demais. Esse óculos top aí, Maria Clara. Olha lá, tá falando, olha lá. Esse óculos aí. Estilo, hein? Lindo, né? Estilo demais. Você é muito estilosa. Nossa, família, né? Luiz, vem cá pra você ver. Tchau. Peraí. Aí a tia Lelê, ó. Tchau. Acabou, O Eric tava falando pra agora, né? Ah, tá acabando já. Peraí. Alex, beijão. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Júlia, vem cá. Cadê Júlia? Júlia maravilhosa, aparece aí, Júlia. Aparece aí, maravilhosa. Vou chamar ela aqui. O que é que você tá falando? Meu Deus. É bom pra você. Júlia, te ver. Não fez, não? Você não fez? Ei! Aí sim, gostei. Não lembro disso. Tranquilo? Hã? Você passou as tranças para sua mãe? Tchau. Passei. Uma reunião online. Foi linda. Oh, não fez, não, Fabiana. Beijo. Beijão, querida. Beijão, Márcia. Beijo com Deus, tá? Tchau. Ótima reunião, viu? Obrigada. Beijo. Obrigada, Márcia. Beijão. Quer falar mais alguma coisa? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, querida. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite, Tael. Obrigada pela sua presença, viu? Nada. Vocês vão trabalhar mais um pouquinho, né? Boa noite. Tchau, tchau. Beijão. Gente, até mais. Tchau. Tchau, Ana. Obrigada, viu? Boa noite. Tchau. Tchau, pessoal. Acho que já tem disputa. Lá na... Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Lá na Geometria, né? Confronto de princípios constitucionais. Muita coisa. Pois é. Então vou mandar agora. Só vai só 7,90. Aí a vovó ia pedir pro Marcos comprar, e aí a minha mãe dá Comprar o quê? Mas é tão Estamos até tendo piano aqui no. a mãe dela quer que eu compre joguinho. Eu não compro nada no meu Clássica pra gente hoje. Tá comprando joguinho de 7 Pessoal, boa noite. Vamos encerrar, tá bem? Boa noite. Aí ela liga pra mãe dela fala pra eu comprar. E essa boa noite. Eu não vou comprar. Ela sabe que eu não compro. Eu acho que você não tem educação de dizer que Pronto, pessoal. Somos nós, só nós aqui. Tem que dar uns parabéns, né?
Parabéns, Cristina. Foi uma reunião maravilhosa, muito boa. Ainda está gravando, viu, Cristina? Você tem que Vou parar desligar. de falar. Vamos desligar. Vamos parar de gravar, interromper a reunião.